Vamos voltando aí, estamos na aula 6 e nós vamos prosseguir aqui, tá? Sou o Cláudio Duarte, site sigaele.com.br, e a palavra lá em Salmos 33:4 diz o seguinte: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel em tudo o que faz. Amém? A palavra do Senhor é verdadeira, a palavra é verdade e ele é fiel em tudo que ele faz, né? Principalmente a sua palavra. Então vamos prosseguindo aqui. Siga lá o nosso site, visita lá o site, compartilha, curte esse vídeo, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve, tá bom? Vamos lá falar sobre uma outra parte, sobre interpretação. Vamos falar sobre interpretação, tá? Observação, interpretação, é parte do OIA que a gente estava tratando. O que o texto significa? Olha só a importância disso aí. Vamos lá. O que o texto significa? Buscar o sentido. Necessário entender o que o autor quis dizer na época em que foi escrito. Só dá pra gente entender a Bíblia se a gente pensar com a mente daquele tempo. Não dá pra gente pensar com a mente de hoje, tá? Porque se a gente fizer isso, a gente não vai ter resultado, a gente não vai conseguir extrair nada. Porque se eu pegar um texto bíblico e tentar ler com a mente que eu tenho hoje, com o pensamento de hoje, com a cultura de hoje, eu não consigo compreender. Então eu tenho que voltar e tentar me enquadrar lá na época, tá? Então é necessário fazer isso. A linguagem humana. Quais são as dificuldades para a gente entender a Bíblia? Primeiro que são várias dificuldades, né? Nós temos problemas com a língua. Você vê que a linguagem, por exemplo, português para o inglês sempre tem dificuldade na interpretação, né? Você tem, às vezes, ter que adaptar alguma coisa porque você perde alguma coisa. Então imagina, você pega uma língua antiga, uma cultura antiga, a forma de escrever, coisas que são muitos e muitos anos que passaram. Então é necessário ter um pouco de cuidado com isso aí, tá? Porque há muita diferença de tempo, de épocas. Se a gente tem dificuldade, às vezes aqui no próprio Brasil, você pega o Nordeste e o pessoal aqui do Sudeste, né, ou de outras regiões, tem coisas que às vezes uma pessoa fala que você não entende, porque o jeito deles falarem, eles falam, dão nome a outros nomes. Então você imagina, se aqui no Brasil você tem dificuldade às vezes de entender o que eu estou falando, você imagina uma cultura antiga. Então a gente tem que tomar esses cuidados, tá? Na interpretação bíblica. Entender também, pessoal, que a Bíblia, ela é um livro espiritual. É isso aí. Lembra lá de Hebreus? A gente leu que ela é espada e que ela penetra os sentimentos e pensamentos, faz a divisão. Bem, a palavra de Deus, gente, ela é espiritual, ela não é um livro comum. Então você não vai ler a Bíblia com livro comum. Toda vez que você lê a Bíblia, você tem que tentar entender que Deus está querendo ensinar através da sua palavra, porque ela é viva e eficaz. Então assim, tudo que eu leio na Bíblia, tudo que eu leio, Deus está falando comigo. Então ele quer me ensinar. Através daquela passagem que eu estou lendo, através daquele versículo ali, Deus está me ensinando alguma coisa. Sempre que eu abro a Bíblia é para aprender. Nunca eu vou pegar a Bíblia e ler porque a história é bonita, coisa e tal. A história mas eu vou aprender sempre alguma coisa. Então Deus está falando naquele momento. Eu abri a Bíblia, Deus está falando comigo. Não é um livro comum. Deus, ele mexe com a gente quando a gente lê a Bíblia. Então entender que ele é um livro espiritual. A gente vai tratar de forma técnica, vai tentar entender, mas ele, sobretudo, ele é espiritual, é Deus falando. Então vamos prosseguindo aqui. Quem escreveu? A pergunta, né? Quem escreveu o livro? Quem escreveu a carta? Para quem foi endereçada? Paulo escreve aos Coríntios, né? Escreve a Timóteo. A carta foi endereçada para outro lugar. O Evangelho de Mateus, para qual foi o objetivo dele. Então por aí vai, tá? O que a passagem quis dizer, né? Qual o propósito principal da passagem? Nós vimos ali a interpretação da passagem lá
a observação que nós fizemos na passagem do centurião lá, está demonstrando ali que o gentio também podia se chegar a Jesus, né? Então o que a passagem está querendo dizer? Existe algo para se destacar, algo importante dentro dessa passagem que você leu? Existe algo que você possa destacar ali? Qual é o contexto imediato? Se eu pego um versículo, por exemplo, lembra lá das interpretações? Posso todas as coisas que naquele que me fortalece. É um versículo. Mas o que vem antes dele? Por que Paulo está falando aquilo ali? Por que ele fala posso todas as coisas? É o contexto imediato. Mas se o contexto imediato não resolver o meu problema de interpretação, eu preciso de um contexto mais amplo. Eu preciso ler, quem sabe, um capítulo inteiro ou até o livro para entender qual é o propósito do livro, certo? O que aquela carta, o que aquele livro ele está querendo dizer para mim. Então existe um propósito maior naquela escritura ali. O que o autor está querendo atingir. É necessário às vezes você entender todo o contexto, tá? Senão a gente não vai entender. Qual o fundo histórico e cultural? O que estava acontecendo? O povo foi levado cativo para a Babilônia. E por que eles foram levados cativo? Qual foi o motivo que levou essas pessoas, esse povo de Deus, a estar preso? Qual foi o motivo? Qual foi o motivo que levou José lá para o Egito? Qual foi o motivo? Qual o pano de fundo? Qual o histórico, cultural? Então assim, e qual é a conclusão que eu posso tirar dessa passagem? Tem que tirar uma conclusão, né? Não pode ler em vão, tem que tirar uma conclusão daquilo ali. As minhas conclusões discordam ou concordam com as outras pessoas que também estudaram essa passagem? Isso também é importante. Por que discordam? Por que concordam? Então a gente precisa entender o que eu penso. Quando eu leio essa passagem eu penso diferente. Eu preciso ler com mais cuidado para saber, tá? E por aí vai. Não podemos brincar com as escrituras, tá? Não podemos brincar com a escritura sagrada. Não podemos. É muito sério, porque ainda mais quando você transmite o ensino, transmitir de forma errada. Há dúvidas, precisa tirar a dúvida. Cuidado. Sabe o que acontece, gente? Às vezes você está numa situação, você está dando um estudo bíblico, ou tentando passar alguma coisa, ensinar alguma coisa para alguém, e alguém te faz uma pergunta e você não sabe. Olha só que interessante. Aí você, para não ficar por baixo, né, para você dizer assim, poxa, eu tenho que dar resposta para tudo, dá uma resposta que você não sabe. Aí você transmitiu algo e essa pessoa vai falar para os outros que você falou aquilo ali. Então, se você não sabe, eu sou muito sincero. Aí eu recebo muitas perguntas, né? Quando o pessoal pergunta, fala, essa passagem eu tenho que ler melhor. Vamos ler de novo, vamos ler melhor, para a gente poder ver. É sempre bom, se o texto for complexo, se a pergunta for complexa, lê de novo o texto. Sabe por quê? Porque a nossa memória falha, a gente esquece. A gente lê hoje, amanhã a gente esquece. Então leia novamente para dar uma resposta melhor. Se você não souber, peça um tempo à pessoa, faz uma pesquisa antes, para não dar resposta errada, entendeu? Porque nem sempre a gente vai ter uma facilidade de interpretar o que está sendo escrito, tá? Então tenha a humildade de dizer assim, olha, essa passagem eu preciso pesquisar melhor, porque o teu compromisso é com a palavra de Deus. Não pode falar o que você acha, tem que falar o que é, tá? Existe até um texto bíblico lá em Jeremias muito forte, que Deus ele fala assim, ó, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. O profeta prega a sua própria palavra, mas ele afirma que foi Jesus que disse, foi Deus que disse. Isso acontece muito, gente, muito. A pessoa está dizendo alguma coisa, mas não é de Deus, é dela mesma. Então cuidado com o que você vai falar, cuidado que você vai pregar, que você vai ensinar. Muito cuidado com o aconselhamento, tá bom? Então é isso aí, gente. Por essa aula é isso. Deus abençoe a tua vida. Visita lá nosso site, sigaele.com.br.